vamos estar falando sobre confiança, mas mais do que o conceito. O que nós queremos fazer hoje é aterrissar de conceito em algo mensurável e principalmente acionável. E acionável em escala, como a gente precisa, principalmente no mundo enterprise, no mundo atendido pela maioria dos clientes da Salesforce. Meu nome é Guilherme Evans, eu lidero a Deloitte Digital no Brasil. Vou estar dividindo o palco com a Fernanda, da nossa prática de design aplicado à estratégia de clientes. E começou o vídeo em paralelo, agora vai funcionar. Vamos lá. Most of us don't even think about trust. It's woven seamlessly into our days and is inherent in every aspect of our lives. We take trust for granted, hand over our most precious possessions, and put our lives in someone else's hands. Then it's gone. Promises get broken, and trust turns into cynicism. Affects how your people feel about your company and your leadership. Alienates your customers and shareholders, and erodes your company's value. Now is the time to fight for trust. But trust is not just one leader's job, it's every leader's calling. Knowing where to start can seem difficult, but there's a path forward. You can discover where trust has gone missing, work to earn it back, and rebuild it. It won't happen on its own, and it's worth everything you've got. Because trust shows what you're made of, yields value, and reveals what matters most. Bem, gente, além de ter ressoado, espero que tenha ressoado com vocês esse vídeo, era para ser uma provocação mesmo, estabelecer o tema que a gente vai endereçar, e também espero que para vocês que trabalham em tecnologia e desenvolvimento tenham lembrado de algum momento que vocês passaram por QA, fizeram todos os testes, colocaram na mão do usuário e deu bug. Mas vamos avançando aqui um pouco, além de estabelecer o tema do dia, para a gente falar de confiança e da importância disso na construção de relacionamentos, eu acho que aquele vídeo nos ajuda a estabelecer o momento que estamos, em geral, de confiança. E confiança frente a... Aqui acho que vai variar um pouquinho, gente. Confiança frente a todas as dimensões, gente. Nosso governo, instituições, mídia, informações, confiança interpessoal entre uns e os outros, né? E nós levamos esse contexto, nós levamos esse no nosso relacionamento com marcas. Confiamos mais nas marcas do que muitas das instituições que eu comentei. Nossas expectativas são maiores, mas hoje nós trazemos toda essa falta de credibilidade, vamos falar assim, no momento que a gente vai para o nosso relacionamento como consumidores e como colaboradores. Isso a gente vê bem refletido no índice de confiança do consumidor da GV, que combina dimensões com essas com vocês. A gente vê uma queda nesses últimos anos, principalmente na última década. E aqui a gente está olhando confiança sobre mercado atual, mercado futuro, principalmente a minha confiança na continuidade da renda familiar, as decisões que eu tomo neste momento de consumo e as decisões de consumo que me impactam comprometimento de renda futura. E a gente está num momento de baixa confiança dos nossos consumidores. E a gente pensa em confiança como marcas em momentos de crise. A gente lembra disso quando a gente tem um incidente ambiental, quando a gente tem um incidente financeiro, quando a gente tem uma ocorrência em uma das nossas lojas que é amplificada hoje pela mídia, cada vez mais imediata, pelas redes sociais, e a gente entra em modo de recuperação. A proposição que a gente quer trazer para vocês hoje é pensarmos de forma proativa, como uma oportunidade para construir aquilo que é mais básico, relacionamento. Relacionamento não existe sem confiança. Eu tenho certeza que não preciso, que isso é intuitivo para todos vocês. Estamos aqui, afinal, no evento de Salesforce. De uma forma ou de outra, todos trabalhamos com CRM, Customer Relationship Management, gestão do relacionamento com o cliente. Esse é um dos pilares do Salesforce Way. Falar de partir de confiança em relacionamentos para construir
toda a nossa estrutura e toda a aproximação com os nossos clientes. Começa a ficar mais difícil. Então, a crença compartilhada nós temos. Como nós temos e já tivemos a crença em fidelidade, lealdade, experiência do cliente, a dificuldade sempre é sair do conceito e aterrissar na prática. E aterrissar na prática do dia a dia, de forma percebida pelos nossos clientes. E nós, como Deloitte, nos debruçamos sobre esse problema. Contando um pouco da história para vocês, 5 anos atrás, mais ou menos, nós nos desafiamos sobre a nossa missão de marca, sobre a nossa ambição. E a gente definiu uma ambição importante. Falamos, queremos elevar a experiência humana. E depois, como qualquer missão, ambição, a gente começa a desdobrar e fala, como fazemos isso? Como vamos fazer isso dentro da nossa operação e, principalmente, como vamos ajudar os nossos clientes? E, para isso, aí tem uma vantagem de estar numa estrutura como essa, que a gente consegue combinar a arte e a ciência. A gente começou com pesquisa acadêmica, buscando entender todo o arcabouço de conhecimento construído em torno de relacionamento nos últimos 20, 30 anos, para estabelecer hipóteses. Hipóteses, quando a gente fala aqui, logo no início desse processo, a gente precisa perseguir simplicidade. Quando a gente fala de algo que seja passível de ser utilizado, seja como metodologia, ou como métrica, ou como standard de mercado, é o que a gente busca chegar. Precisa, desde o início, ser algo facilmente comunicável. Precisa ser simples o suficiente para todos nós entendermos e aplicarmos. Mas, mais do que isso, precisa ser, para a gente ir do conceito à prática, eu preciso que algo simples seja mensurável, e mensuração não é só a métrica do que está acontecendo agora, é mensuração de impacto em comportamentos e impactos financeiros, porque no final a gente tem resultados para entregar, e se a gente quer efetivamente realizar, nós precisamos demonstrar o impacto do que a gente está fazendo no bottom line, no top e no bottom line das nossas organizações. E o último ponto é que isso fosse acionável, que mais do que dar uma foto do momento, nos ajudasse a impactar o futuro, a prever comportamentos, a desdobrar ações e fazer isso. Fazendo isso de forma individual, uma pesquisa individual de clientes é mais simples. Quando a gente fala de fazer isso em escala, eu preciso ter mais entra a parte da ciência. Eu preciso transformar isso em pesquisas. Eu não vou entrar passo a passo da abordagem metodológica. Eu deixo para o livro, para a gente não entrar aqui em tantos detalhes. Mas o que foi necessário foi aplicar a metodologia de pesquisa, garantir que existia a correlação entre os 4 dimensões que nós identificamos com comportamentos, depois trazer isso para dimensões aplicáveis e garantir que isso fosse aplicável não só para os nossos clientes. A gente pesquisou 2 públicos principais de relacionamento, clientes e colaboradores, sabendo que aqui está o jogo principal da linha de frente. Ao longo do tempo, estamos vendo que também as dimensões de confiança são aplicáveis para os nossos outros públicos de relacionamento, seja isso cadeia de distribuição, parceiros, alianças, stakeholders, shareholders, mercado em geral. Tá? Mas dentro desse processo todo também fomos olhar diferentes segmentos, porque o nosso relacionamento com marcas é distinto com uma marca de saúde, é distinto com uma marca de bens de consumo. Tá? E no final, sobre tudo isso, principalmente, como eu falei, garantir que isso fosse passível de transformar também em modelos matemáticos, algoritmos, para que a gente pudesse trazer isso para conexão com tecnologia em escala. E o resultado desse movimento de mais de 300 mil pessoas, isso no mercado americano, a gente vai falar um pouco de como a gente está aterrissando isso também para os nossos consumidores no Brasil, foram 4 dimensões para explicar a confiança humana. 2 delas, humanidade e transparência, estão relacionadas com a nossa promessa de marca. As outras 2, em como a gente entrega essa promessa. A gente fala de competência e consistência. Para elaborar um pouco mais sobre humanidade. Humanidade, para mim, é o jeito mais simples da gente perceber isso, como promessa de marca, é como eu trato meus clientes como algo além da transação de produtos, da transação de serviços, como eu penso meus clientes como seres humanos, como eu alinho valores com os meus clientes e como eu demonstro isso de forma transparente. De forma transparente são os motivos por detrás das nossas decisões. Transparência é mais, gente, do que pegar aquele texto
de informação sobre produtos de 85 páginas, descrito por um advogado, e tornar isso numa linguagem inteligível para o nosso cliente. Transparência é comunicar os nossos motivos, as nossas intenções, comunicar inclusive quando a gente falha, admitir erros e falar o que estamos fazendo para corrigir. Transparência também é levar informação para o cliente, a informação certa, no momento certo, para o cliente certo. É transparência com relevância. Tá? E humanidade, a gente descobriu também essa distinção entre segmentos. Os segmentos onde a humanidade é mais fundamental para o relacionamento são segmentos com alta interação. Saúde, serviços de saúde, viagens, hospitalidades, onde a linha de frente realmente impacta fundamentalmente o relacionamento com o cliente. Transparência, muito importante para produtos complexos. A gente vê isso no mercado financeiro. Produtos financeiros, seguros, muito mais do que a composição do produto, daquilo que você paga, os serviços, os direitos associados e como você utiliza. A gente viu altos impactos sobre isso. Transpondo para o nosso mercado brasileiro, eu adicionaria aqui telco. Tá? Porque a gente pensa aqui nos nossos planos, combinando aqui TV a cabo, internet, celular, eu vou falar, cada vez que eu falo com a minha operadora, eu fico desconfiado, não sei se eu estou com o melhor plano para aquilo que eu preciso para a minha família. Tá? Isso a gente está falando ainda de dimensões de promessas que a gente entrega de forma através de capacidades. Capacidade, a gente está falando aqui qualidade. A barra de qualidade de produto, qualidade de serviços, qualidade da experiência, tem uma barra mínima, gente, que faz parte do jogo. Se a gente fala de uma promessa de segurança no mercado automotivo, carro com freio ABS que funciona, com o airbag que o volante não trava, gente, isso é parte do jogo. A gente percebe quando a gente tem um problema, quando a gente tem um recall, a gente está no momento de crise. Mas a gente descobriu também em pesquisa que as empresas que conseguem ir além da barra, ir além daquilo que é esperado pelo nosso cliente, ir além da média do mercado, elas efetivamente têm impactos no negócio. O cliente é até 3 vezes mais propenso à recompra e a escolher a marca sobre concorrentes, na hora que a gente tem alta capacidade e, principalmente, capacidade com consistência. Quando a gente entende que o relacionamento é um livro, e que a gente escreve cada capítulo, cada página, a cada interação. E essa consistência da capacidade também permite que a gente lide com momentos em que a gente falha, porque a confiança é muito maior do cliente, o risco de evasão é menor e até a defesa da marca em frente a outros clientes, a gente tem altos índices de entendimento de consistência e de capacidade sobre as promessas que a gente realiza. Para a gente não ficar só no conceito, queria avançar um pouco com alguns exemplos para vocês. Ponto importante, NPS é o padrão hoje de mercado. Imagina que muitas das empresas de vocês utilizam como uma mensuração de confiança dos clientes, o Net Promoter Score, a propensão à indicação a outros clientes, né? E se a gente extrapolar aqui para o mundo de colaboradores, para que a gente traga um amigo para trabalhar conosco. A gente descobriu de partida que as dimensões de confiança se correlacionam diretamente com o NPS. A diferença, ou aonde nos ajuda? Ajuda a entender melhor o que está por detrás dessa métrica. E nos ajuda também a pensar no NPS, ele nos dá uma foto do momento, ele nos dá uma foto para trás. Quando a gente fala desse tipo de plataforma, a gente passa a poder também acionar para o futuro, elevar a confiança e pensar nos próximos passos do relacionamento com o cliente. Queria dar 2 exemplos para vocês. Isso veio já logo no início do nosso processo. A gente envolveu clientes também para que a gente testasse metodologia na prática. Uma delas foi uma das grandes aerolíneas mundiais. E a gente viu 2 clientes, 2 perfis, e aqui a gente tem bastante detalhes, porque o primeiro movimento que eles fizeram foi inserir nas pesquisas que já aconteciam algumas perguntas focadas em identificar os diferentes fatores de confiança. E a gente viu aqui 2 exemplos, clientes com o mesmo score de NPS. Mas no caso da Ângela, ela vê a companhia aérea com baixa humanidade, como algo completamente transacional e que não existe uma preocupação com o cliente. No caso dela, o tipo de ação
que teve impacto foi, na próxima interação, uma renúncia da taxa de assento e uma possibilidade de booking daquele assento mais cedo para que a filha dela pudesse viajar com ela, algo que impactava a experiência dela com a companhia aérea. No caso do Eduardo, que é um viajante não tão frequente, tá? A gente viu também que viajantes frequentes têm muito mais resistência aos problemas que a gente tem de dia a dia de viagens. O Ângelo ficou 3 horas parado no avião, na pista, esperando o avião decolar, preocupado com a sua conexão, preocupado com sem saber o que ser. Então, primeira ação, gente, foi pedir desculpas e explicar o que aconteceu. E depois disso, trazê-lo para uma régua de relacionamento com mais informações sobre o próximo voo, desde pré-voo e durante todo o processo ali de embarque. Tá? Comentei com vocês que, mais do que mensurar, era importante para a gente garantir que isso chegasse em consequências. Consequências de comportamento, que já tem impactos financeiros também, quando falamos de clientes que compram mais serviços, que indicam, que gastam mais com a marca. No lado de colaboradores, retenção, um dos grandes desafios, principalmente quem está aqui no mercado de tecnologia, mas também, como eu comentei, a dimensão financeira. Opa! Já vai aqui. Pronto. Também era fundamental. E é intuitivo para a gente saber. Quando eu tenho uma crise de confiança na marca, cai o valor da ação. O que a gente buscou aqui conseguir mensurar era o quanto que quem tem altos índices de confiança performa além dos concorrentes. E como isso impacta desde o valor, valoração da empresa, até o valor da ação. E como isso permite que você seja mais resiliente em momentos de crise. E também conseguimos mapear a correlação direta entre aumento de confiança e impacto financeiro no bottom line e no valor para o shareholder. Tá? Para a gente descer um pouco mais em aplicações na prática, eu queria convidar a Fernanda para dividir um outro caso com vocês, falar um pouco de como a gente aplica a metodologia e deixar coisas que vocês podem usar a partir de amanhã para começarem a aumentar a confiança dos seus clientes. Obrigada, Evans. E obrigada por me introduzir na minha parte preferida da apresentação, que é essa parte prática, que é essa parte de falar de como essa plataforma permite com que a gente entenda o estado do relacionamento e torne ele absolutamente acionável. Acho que isso é uma grande fortaleza da plataforma. E a gente vai começar falando de um caso prático de uma instituição, Wall Street Journal, parceira da Deloitte, que tem a confiança como centro do seu propósito e da sua entrega. E a gente vai ver um pouquinho como funciona o nosso trabalho com o Wall Street Journal. E como a gente conseguiu transformar aí a confiança dos clientes desse meio. Vamos ver no vídeo. Trust. It's complex. It's personal. It's human. And it looks different for John than it does for Jane. Building trust is hard. It's easily lost, difficult to define, and even more difficult to measure. But it is the foundation of so many things. Building trust gets at the humanity behind business, helping to create the types of organizations we want to belong to and the type of world we want to live in. So, how can organizations build and maintain trust? One way is our platform, a dynamic, predictive, scalable measure of trust that provides actionable steps for building trust. The Wall Street Journal has established a reputation of trust over its 133-year history, and they're intent on both protecting that hard-earned trust and building it further. But in order to do so, they needed to understand the why behind customer trust levels. So we put the platform to work, surveying over 16,000 customers to measure current trust levels, to predict individualized trust scores across millions of existing and potential customers. From there, we designed experimental campaigns to compare how trust scores changed with each targeted action. And it worked.
The platform was 3 times more effective at targeting individuals with lower trust scores, resulting in a 33% growth in trust scores, a 14% increase in website traffic, and a 5% decrease in subscriber churn. The world is a better place when we trust one another. But it just so happens that when businesses build trust successfully, they outperform by up to 4 times. That's the power of trust. Muito bem, vamos entrar no detalhe de como... Muito bem, aqui. Vamos entrar no detalhe com exemplos, casos de como, na prática, essa plataforma pode transformar a confiança, entender, mensurar e agir sobre confiança. A gente vai falar aqui de 2 exemplos de relacionamento com o Wall Street Journal que tinham afastamento de confiança em diferentes dimensões. A gente vai falar do caso da Cristina, que estava se afastando do Wall Street Journal por um distanciamento, de uma percepção fraca de humanidade do Wall Street Journal. E a gente vai falar do caso do André, que se afastou, estava num processo de se afastar do Wall Street Journal por uma percepção de falta de transparência do Wall Street Journal. No caso da Cristina, como assim ela tinha esse afastamento com a humanidade? Ela não via no conteúdo do Wall Street Journal a diversidade de origens, de conteúdos, que representasse diferentes realidades, como a gente sabe ali que é o pilar da humanidade, tratar com igualdade, tratar igualmente os diferentes backgrounds. Ela não se identificava com o conteúdo do Wall Street Journal e não via diversidade no conteúdo do Wall Street Journal. A metodologia unindo toda a parte da ciência que o Evans comentou, tem um algoritmo para entender via os hábitos transacionais dela. Então, ela não abria mais o app, ela estava acessando a página apenas em finais de semana e juntando essas informações dos dados transacionais com outras informações, o algoritmo, a ciência, conseguia identificar esse gap de humanidade e conseguia alimentá-la com comunicações desenhadas para trazer justamente conteúdo diverso. Então, ela passou a ser impactada com comunicação de biografias de mulheres de diversas origens, com diversas carreiras, e começou a ser impactada com comunicação, dizendo que o Wall Street Journal tinha conteúdos que ressoavam com ela, mas que isso também dentro, por exemplo, da homepage do aplicativo e da webpage. Quando ela acessava, ela passou a receber conteúdo sobre diferentes realidades sociais. Então, por exemplo, o tipo de conteúdo que passou a alimentar a homepage da Cristina, notícias como a realidade da dinâmica educacional da baixa renda americana. E, com isso, a experiência da Cristina com o Wall Street Journal foi transformada. Ela passou a ver conteúdo que efetivamente traz diversidade, que ressoa com ela. Isso gera, como a gente viu ali, um resultado de uma experiência melhor para a Cristina e um aumento de tráfego para o Wall Street Journal, como a gente viu no vídeo. No caso do André, o algoritmo identificou um gap de confiança diferente, um gap de transparência. A verdade é que o André ele não sabia muito bem justamente o que estava dentro do pacote dele, a subscrição, não tinha clareza do pacote e, consequentemente, vinha se questionando o valor real de ter uma subscrição de uma assinatura de um meio como o Wall Street Journal. No caso dele, a comunicação, dado que o algoritmo identificou esse gap, foi passar a comunicá-lo funcionalidades e benefícios da assinatura. Então, aqui a gente tem um exemplo de comunicação que impacta o André, que fala sobre a funcionalidade de compartilhar
conteúdo com pessoas do entorno do André, com profissionais e familiares, e gera valor, né, no compartilhamento de informação de qualidade. E é assim, com iniciativas e comunicações como essa, que o Wall Street Journal reduziu churn. A gente falou aqui de um case, de uma jornada para a construção de trust, a gente falou de um case de Wall Street Journal, e a gente está, nesse momento, contando para vocês da vinda da plataforma, e a gente está nesse momento, né, da jornada, trazendo o conhecimento que a gente tem da metodologia para o mercado brasileiro. E nós realizamos uma pesquisa quantitativa para entender como está a confiança em uma indústria, na indústria de serviços financeiros. A gente focou essa exploratória em 10 marcas de serviços financeiros, 5 bancos tradicionais, 5 bancos digitais, e a partir daí a gente começa a explorar quais são as convergências e divergências que a gente tem frente a outros mercados. E a gente tem aqui um exemplo de aprendizado que pode ser absolutamente acionável aí por bancos, uma divergência de resultados. Então, a gente vê aqui que o nível de confiança nos Estados Unidos, por exemplo, entre bancos tradicionais e digitais, ela tem uma paridade. Quando a gente fala no Brasil, a gente vê que já na entrada, né, os bancos digitais têm um patamar de confiança bastante mais alto do que os bancos tradicionais. E isso revela, na verdade, uma necessidade não atendida do serviço financeiro, como o Evans comentou, em termos de acessibilidade de informação, de transparência, acessibilidade a produto. Vocês me ouvem bem? Sim? Tá, porque aqui corta um pouquinho. Acessibilidade a produto, e adianto para vocês que os bancos digitais no Brasil, eles têm um nível de confiança maior nas 4 dimensões, e isso gera, como a gente falou, a gente saber disso, gera uma série de possibilidades de ação, desde inovação em produto, a ações de comunicação, e gera comportamento, né? Então, a gente tem aqui no mercado brasileiro um diferencial no que diz respeito a comportamento, que a gente sabe que o brasileiro gosta bastante de falar nas redes sociais, e, de verdade, os bancos digitais converteram aí os clientes em advogados. Eles têm uma propensão muito maior de falar nas redes sociais sobre os bancos digitais, e a gente, né, zapeando por aí, vê memes e comentários sobre bancos digitais. Então, eles realmente recrutaram, com esse nível de confiança maior, advogados para suas marcas. Então, a gente fala aqui, né, de estar trazendo para o mercado brasileiro já a primeira etapa do que é o nosso processo para trazer a confiança, né, desde esse entendimento de geração de insights para entender qual a situação, a fotografia em termos de confiança. Então, a gente tem a nossa ferramenta de pesquisa quantitativa, a gente tem como um grande entregável dashboard, mas a gente, como Deloitte, tem uma plataforma. Quando a gente diz que a gente tem uma plataforma completa, a gente tem aqui mais ferramental e mais expertise para transformar esse conhecimento da confiança e do status do relacionamento em uma melhoria de relacionamento via ação. Então, a gente tem toda a parte de ciência do modelo preditivo, que a gente já comentou. A gente tem o Trust Lab, que é um laboratório de ideação para ações que geram confiança. E a gente tem, claro, infinitas possibilidades de integração com a Salesforce, a partir do momento que a gente consegue identificar no nível indivíduo qual é o gap de confiança, a gente consegue aí transformar jornadas, transformar relacionamentos, fazer comunicações direcionadas e gerar o tipo de impacto que a gente viu ali no case do Wall Street Journal, onde a gente vê uma melhoria da experiência do consumidor e um resultado
bastante positivo para o negócio. A gente diz lá no vídeo uma coisa absolutamente brilhante sobre essa plataforma, que ela é uma plataforma que constrói organizações das quais a gente quer participar e faz o mundo um lugar com mais confiança, o mundo um lugar mais próximo de um lugar, do lugar onde a gente quer estar. E, de verdade, a Deloitte traz o conhecimento dessa metodologia de maneira aberta. Então, essa é uma ferramenta open source. Isso quer dizer que, clicando nesse QR Code aqui, vocês vão acessar um portal onde a gente compartilha muito do nosso conhecimento sobre como mensurar e agir sobre confiança. Na plataforma vocês vão encontrar o dashboard que está aqui animado. Esse dashboard permite com que vocês explorem diferentes índices de confiança em diferentes indústrias, com diferentes demográficos, entendam o impacto financeiro da confiança nas diferentes indústrias, enfim. Ele permite aí uma série de cruzamentos. Importante dizer que ele está em inglês, a gente está localizando gradativamente aqui o portal. Também vão encontrar o questionário de perguntas que a gente faz para mensurar a confiança, aplicável a clientes e a colaboradores, além de encontrar um capítulo do livro que a gente vai sortear em breve. Mais que isso, a gente tem muito conhecimento e, consequentemente, tem muito espaço aqui, tem muitas formas de compartilhar esse conhecimento com vocês. Então, a gente tem alguns artigos recomendados. Para quem prefere escutar, tem podcasts no Spotify e em Apple Podcasts a gente recomenda aí essa leitura de conteúdo. Tem o próprio portal e a gente também, naturalmente, convida vocês a visitar nosso stand, conversar mais sobre confiança, para a gente ajudar vocês a estabelecerem aí a jornada de construção de confiança frente aos negócios de vocês. E, nesse momento, abro para perguntas, cravando no horário. Temos tempo? Acho que dá para pegar umas duas? Uma de cada vez, gente. Eu queria entender, essa solução ela está disponível para integrar com o ambiente Salesforce, mas ela também permite ser... Essa solução está disponível para integrar com o ambiente Salesforce, eu entendi isso, mas ela também está disponível para integrar com outros sistemas. Como que ela é implementada no ambiente tecnológico de uma empresa? Se quiser, posso comentar essa. O que a gente tem aberto em sistema? Todo o resultado de pesquisa, e ali está o mercado americano, como a Fernanda falou, nós estamos iniciando, segmento a segmento, o mercado brasileiro, e aos poucos a gente vai publicando isso também. Então já te dá acesso a tantas informações, diferentes dimensões de análise, para olhar essas dimensões já aplicadas, toda a metodologia técnica, questionários, inclusive que podem ser aplicados, como eu falou, para clientes internamente, como a gente transformou essas dimensões, quais atributos que estão associados a cada uma. Então, a gente abriu 4 atributos por dimensão como principais e o lado acionável, quais ações, quais tipos de ações que a gente pesquisou e testou que impactam cada atributo. Tudo isso você tem como metodologia aberta e além dos estudos e artigos. Hoje o que não tem publicado aí entra um pouco mais a parte técnica, aquilo que a gente desenvolveu em algoritmos, etc. Isso é algo mais proprietário para a Deloitte. O que a gente quer deixar aberto para todos vocês, que a gente acredita que tem aqui uma oportunidade de gerar um novo standard de mercado, algo que a gente pode dialogar entre todos nós de como construir confiança, é todo o arcabouço técnico por detrás disso. Na hora que a gente está implementando, normalmente o que a gente faz é integrar exatamente algoritmos e tudo, a parte analítica, junto com a solução de tecnologia, e aqui, falando no mundo Salesforce, a gente pode estar usando isso como base de segmentação para Marketing Cloud,
tá? Ou integrar junto com o Data Cloud, para a gente estar olhando diferentes fontes de informação da empresa e trazer essa dimensão de confiança sobre os dados, como nos exemplos que a Fê passou, onde a gente juntou demográfico, pesquisa com transacional, para inferir o ponto de confiança e poder definir a próxima ação. Então, Next Best Action, não só por compra pregressa, mas pelo momento de confiança do cliente. Tá? Mas também a gente pode estar pensando em integração disso no processo do dia a dia, naquilo que a gente está em serviços, naquilo que a gente está no processo de vendas. Quanto mais a gente pode trazer conhecimento do cliente para cada uma dessas soluções. E aí, como a gente está falando de integração, a gente pode levar isso tanto na plataforma Salesforce ou outras soluções que estejam na linha de frente. O importante que a gente vê é trazer não só planejamento, é colocar muitas vezes na mão de quem vai tomar as decisões, quem vai fazer a diferença, que é muito a nossa linha de frente de colaboradores. É isso. Fez sentido para você? Legal. Isso aqui a gente pode explorar um pouco mais. Olá, tudo bem? Primeiramente, parabéns pela apresentação, muito boa troca. Eu sou a Geisa, eu conversei com a Fernanda no stand e ela comentou que tiveram algumas etapas até vocês chegarem nesse modelo. E aí foram, acho que, 16 processos. Lembro desse número, não sei se foi exatamente isso. Queria entender melhor um pouquinho o que vocês tinham certeza que estaria dentro do mapa e não esteve, né? O que deu errado? Muito bem, aqui a gente está falando do case de Wall Street Journal. Ali, quando a gente olha a régua, o que aconteceu foi, a gente fez a pesquisa quantitativa, a gente identificou os gaps de confiança que eu exemplifiquei aqui, e a partir daí, o que a gente fez, as 16 ações, a gente foi para uma ferramenta que eu apresentei também, que é o Trust ID Lab, que é um momento onde a gente desenha experiências para recuperar essa confiança. Então, foi onde foi desenhado ali, no caso da Cristina, que aquele tipo de conteúdo viria para ela e para o André. Foram 16 conteúdos, ações a mais. E aí, a partir daí, a gente testou conversão das diferentes ações possíveis, ações desenhadas, e entendeu quais tinham maior performance, quais realmente. Então, a gente tem uma etapa aí de testar e aprender. O que mais converte, o que mais transforma a confiança. Nesse caso, é isso. Então, a gente poderia ter feito outros tipos de comunicação, estimulado outros tipos de conteúdo que não geravam esse retorno de tráfego tão grande. Então, a gente, nesse caso, e as 16 ações, a gente desenhou 16 experiências, testou em Next Best Actions, a gente testou os Next Best Actions de mais sucesso para, então, escalar. Essa é a lógica aqui que a gente traz em termos de metodologia. E errar faz parte. O modelo experimental é isso que facilita muito. A gente ir do dado para o insight, para a ação, para a mensuração, e volta e otimiza, e a gente vai, nesse processo, vai aprendendo e vai afinando cada vez mais. Obrigada. Estou preocupado aqui com o tempo. Tem aqui, então a gente prometeu, queria aqui no final a gente fechar então com o sorteio dos livros, tanto que vocês estavam aqui, quem passou pelo stand, eu só não sei qual que é a mágica aqui, deixa. Alô? Tem mais um clique? Tá bom, ela vai compartilhar a tela só para a gente ter aqui a validação, auditoria técnica e... Neste meio tempo, se tiver alguma pergunta aqui da frente. Tá bom. Bem, gente, tem aqui
Tem aqui o nome das pessoas que ganharam, entre todos que se inscreveram, participaram do stand. Peço para quem estiver aqui se identificar. Lorena está aqui no canto, tá? Ou se quiser procurar aqui na sequência. Novamente, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelo interesse, estarem conosco, e a gente está ali no stand, prontos para descermos mais no detalhe, compartilhar conhecimento com vocês, e a gente espera estar impactando agora o mercado brasileiro com essa nova abordagem, essa nova metodologia. Obrigado.